Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e o tema de hoje é fisioterapeuta, o que você precisa saber para iniciar a ventilação mecânica na terapia intensiva. Então vamos abordar um tema de parâmetros iniciais da ventilação mecânica dentro da terapia intensiva, dentro da UTI. Então, primeira coisa, o que é ventilação mecânica? Ventilação mecânica, como seria mais adequado chamar o suporte ventilatório, consiste em um método de suporte para o tratamento com pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Isso é o que está no terceiro conceito de ventilação mecânica. Mas deixando de uma maneira mais clara, a ventilação mecânica é um suporte de vida necessário para fazer com que o paciente consiga passar uma fase ou de insuficiência respiratória aguda ou insuficiência respiratória crônica agudizada. É só nesses dois pontos que utiliza a ventilação mecânica? Não. A gente vai abordar outras formas aqui que você pode utilizar a ventilação mecânica. E é um suporte de vida muitas vezes considerado como um inimigo necessário. Por quê? Porque quando você deixa o paciente por muito tempo na ventilação mecânica, isso vai causar lesão para o paciente, complicações. E nós, como fisioterapeutas, temos que atuar para diminuir esse tempo de ventilação mecânica e diminuir essas lesões causadas pela ventilação mecânica. Então, um suporte ventilatório, um suporte necessário. Quando utilizar a ventilação mecânica? Para substituir total ou parcialmente a ventilação espontânea, indicado, como falei já, na insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, para propiciar a melhor troca gasosa e diminuição do trabalho respiratório. Veja que aqui a gente entra em várias formas que você, como fisioterapeuta, pode utilizar a ventilação mecânica para melhorar a troca gasosa e diminuir o trabalho respiratório, mesmo que o paciente não esteja entubado, mesmo que o paciente não esteja utilizando uma ventilação não invasiva no momento, você pode utilizar para fazer essas estratégias. E é utilizado de forma não invasiva e invasiva. Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica de 2013. Então, substitui parcial ou totalmente a ventilação espontânea, indicada na insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, e melhora das trocas gasosas e diminuição do trabalho respiratório. Eu, como fisioterapeuta, vou atuar na terapia intensiva. Tenho que dominar a ventilação mecânica? Tem que dominar a ventilação mecânica, não só para tratar os pacientes que estão em insuficiência respiratória, mas utilizar a ventilação mecânica como recurso fisioterapêutico. Muitas vezes deixado de lado, mas como técnica de terapia de remoção de secreção, como técnica desobstrutiva, técnicas expansivas, como você utilizar para reverter uma atelectasia no paciente que está tracostomizado, ou utilizar uma ventilação mecânica não invasiva para realizar uma reabilitação pulmonar. Então, nós fisioterapeutas utilizamos, além da ventilação mecânica para insuficiência respiratória, como uma conduta fisioterapêutica. E quais os tipos de ventilação mecânica? A gente vai dividir a ventilação mecânica invasiva e ventilação mecânica não invasiva. E vai abordar hoje aqui os parâmetros iniciais, como você inicia esses parâmetros da ventilação mecânica. A gente vai ter um passo a passo, onde eu vou abordar o que você faz inicialmente, qual é o parâmetro que você ajusta e o que é que você precisa para realizar esses ajustes de uma maneira segura. E os tipos de ventilação mecânica invasiva, você vai ter uma via aérea artificial, ou um tubo orotraqueal, ou uma cânula de tracostomia. Essa é a ventilação mecânica invasiva. E a ventilação mecânica não invasiva, você vai utilizar uma interface sem ser uma via aérea artificial. Uma máscara, oronasal, facial, full face, você não vai ter uma via aérea endotraqueal. Essa é a diferença básica. Quer dizer que o modo ventilatório que eu posso utilizar na ventilação mecânica invasiva, eu posso utilizar na ventilação não invasiva, a maioria dos modos, sim. A maioria dos modos ventilatórios você pode utilizar na ventilação mecânica invasiva e na ventilação mecânica não invasiva. E por que o fisioterapeuta tem que dominar os parâmetros iniciais? O parâmetro inicial da ventilação mecânica é simples. É simples na maioria das vezes, mas pode ficar complexo se você não sabe o que você está fazendo. Se você segue protocolos apenas sem saber o caso concreto. Sempre o caso concreto é extremamente importante você avaliar o paciente aí para definir a conduta. Até para colocar os parâmetros iniciais da ventilação. E você, como fisioterapeuta, vai pegar um paciente, desde o paciente que está admitindo na UTI, então, o paciente vai estar chegando na terapia intensiva, ao paciente que vai estar fazendo uso da ventilação não invasiva,
paciente que vai estar sedado, bloqueado com o uso do ventilador mecânico invasivo, paciente que está precisando de terapias desobstrutivas, entubado, até o paciente que está desmamado, estubado da ventilação mecânica e vai ter alta. O fisioterapeuta está presente em todos esses momentos. Até o paciente no domicílio, se precisar do uso da ventilação não invasiva, ou precisar do atendimento do home care, e no componente de reabilitação pulmonar, que você pode associar os parâmetros ventilatórios, associar a ventilação mecânica não invasiva. Então, o fisioterapeuta está presente desde essa fase inicial da admissão à alta do paciente e tem que saber utilizar os ajustes iniciais da ventilação mecânica para gerar um melhor atendimento, para reduzir o risco de complicações, para salvar vidas. E você tem que estar preparado para entender o caso concreto e não ficar preparado para gerar qualquer conduta. A ventilação mecânica é um suporte básico de vida, algumas vezes um mal necessário, mas pode causar lesão. E por isso que a gente tem que utilizar uma ventilação mecânica com boas práticas, evitando a sincronia ventilador-paciente, buscando uma ventilação protetora com baixo volume corrente, baixo drive pressure, evitando hiperóxia, evitando colapso e hiperdistensão, utilizando uma PIP ideal, evitando complicações com o paciente, tanto com o distúrbio ápice básico, como houver assistência. Você gerar uma assistência maior do que o paciente precisa. Então, entender a ventilação mecânica desde os parâmetros iniciais até toda a progressão é extremamente necessário para o fisioterapeuta. E você que está aí do outro lado, a ventilação mecânica é complicada, é complexo. É porque, na maioria das vezes, você aprendeu da maneira errada. Aprendeu só vendo lá fórmulas sem colocar dentro do caso concreto, sem fazer analogia, sem você correlacionar com o que você está vendo. Com isso, você também deve sempre pensar em evitar as lesões causadas pela ventilação mecânica, como aterectrauma, como balotrauma e volutrauma, deixando a ventilação ocorrer em um ponto ideal para o paciente, sem causar hiperdistensão nem colapso. E a ventilação mecânica, como eu falei, ela é indicada para insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Isso aí é indicação básica da ventilação mecânica. Também vai ser utilizado para um paciente que está fazendo a cirurgia, vai fazer uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de grande porte que vai ser entubado. E aí você coloca a ventilação mecânica como um suporte para conseguir fazer a cirurgia. Outro componente, manutenção da capacidade ventilatória. É um paciente que tem doença neuromuscular, que não tem força muscular para manter cronicamente, para manter a respiração. E aí esse paciente não vai ser nem uma insuficiência respiratória aguda, nem crônica agudizada. Ele está mantendo a cronicidade, precisando da ventilação mecânica para manter a capacidade ventilatória. E o tratamento fisioterapêutico, que você, como fisioterapeuta, também pode associar para gerar a melhor intervenção. Então, vamos dar um exemplo prático. Dá um exemplo prático, Antônio. Você pegou um paciente com doença neuromuscular. Está na UTI, um paciente com doença neuromuscular, fraqueza muscular, e foi entubado. Esse paciente, vamos dar um exemplo, que é um paciente com Guillain-Barré. Apresentou insuficiência respiratória. Antes de apresentar insuficiência, foi entubado de maneira preventiva. Sendo entubado, foi melhorando o quadro. O Guillain-Barré vai apresentando melhora do quadro, se não tiver complicação. Foi melhorando o quadro clínico e aí teve condições de ser extubado. Foi extubado, é um paciente de risco, vai fazer a ventilação não invasiva como estratégia preventiva, para diminuir as complicações. Então, veja que a ventilação mecânica entrou primeiro para prevenir uma insuficiência respiratória, progrediu com a evolução do paciente, depois foi retirada no desmame, na extubação, e depois de ser retirada, foi utilizada a ventilação mecânica não invasiva como estratégia preventiva. E aí o paciente passou aquelas 48 horas, passou na extubação, mas tem uma capacidade vital ainda reduzida. Precisa de uma ventilação para melhorar a tosse, para gerar uma terapia desobstrutiva, uma terapia de remoção de secreção. Você, mesmo aí, pode utilizar a ventilação mecânica não invasiva como terapia desobstrutiva. E se o paciente tivesse traqueostomizado, está desmamado da ventilação mecânica, você, como fisioterapeuta, também poderia utilizar a ventilação mecânica como terapia desobstrutiva, terapia expansiva. Então, vai desde a parte inicial, mas lembre, não é só o início, não é só fazer um ajuste, não é só olhar uma gasometria. É pensar no caso concreto e aí definir a melhor intervenção. E aí fazer os ajustes ideais para o paciente.
A gente poderia subdividir essas indicações em indicações mais claras, né? Vai subdividindo. Então, o paciente que apresentou parada cardiorrespiratória vai ter indicação de ventilação mecânica invasiva. O paciente que está apresentando hipoventilação, apneia, fraqueza muscular, aí eu estou dividindo. Se quiser, dê um print aí para você utilizar isso quando for estudar. Ventilação mecânica tem várias indicações e você, como fisioterapeuta, tem que saber todas essas indicações para definir a melhor intervenção. E no objetivo clínico, objetivo que a fisioterapia deve sempre pensar, reverter hipoxemia e ou acidose respiratória aguda, reduzir o desconforto respiratório agudo, prevenir e reverter a telectasia. Prevenir a telectasia também tem, capacidade vital baixa. Vou iniciar a ventilação mecânica com esse paciente. Eu estou iniciando, é um parâmetro inicial. É para reverter a telectasia, fazendo a ventilação não invasiva. Chegou um paciente que já estava desmamado na enfermaria. Estava já 1 mês na enfermaria, traqueostomizado. Voltou para a UTI, apresentou uma telectasia. Você vai utilizar a ventilação mecânica invasiva na cânula de traqueostomia para reverter essa telectasia. Proporcionar repouso da musculatura respiratória, se apresentar fadiga. Permitir sedação, anestesia ou uso de bloqueador neuromuscular. Então, vai fazer uma cirurgia, a ventilação mecânica permite isso. Reduzir o consumo de oxigênio sistêmico ou miocárdico e a pressão intracraniana. Então, tem um paciente que tem um trauma crânioencefálico, precisa normoventilar, manter o PaCO2 ali em 35 milímetros de mercúrio. Você vai utilizar a ventilação mecânica para definir essa intervenção. E outro, para corrigir, manter essa normoventilação. E o outro é objetivo clínico, estabilizar a caixa torácica. E agora a gente vai chegar no passo a passo, como você fazer os ajustes da ventilação. Primeiro, o jeito errado. Vamos começar falando do jeito errado. O jeito errado de começar a iniciar a ventilação mecânica. Igual para todo paciente. Quem é que nunca escutou isso? Você coloca aí PCV, delta de 20, PIP de 5, frequência de 20, tempo expiratório de 1 segundo, FO2 100%, sensibilidade em 2. E aí coloca no paciente. Chegou um paciente de 1,80 m, você faz isso. Chegou um paciente de 1,70 m, você faz isso. Chegou um paciente com doença obstrutiva, você coloca dessa maneira. Chegou um paciente com doença restritiva, você coloca dessa maneira. Isso é um erro. Cada paciente é um paciente. Você tem que ter uma avaliação clara desse paciente para definir qual é o parâmetro inicial. Tem que saber o histórico do paciente. Tem que ter um processo de tomada de decisão para você definir essa intervenção. Você tem que ter um processo claro do que é que você tem que avaliar antes para colocar o parâmetro inicial. E não é colocar o parâmetro igual para todo paciente. Se você faz isso, você está atendendo sem estar seguro do que está fazendo e vai causar lesão. E lembra, a ventilação mecânica é um suporte básico de vida, um mal necessário, que você tem que reduzir a lesão. Outro erro, parâmetros de livros sem monitorização. Chega o paciente na terapia intensiva, isso acontece muito. Aí chegou um paciente DPOC. Aí o pessoal, 6 ml por quilo de peso, coloca lá VCV, 6 ml por quilo de peso, uma frequência de 16 incursões por minuto, coloca 16 incursões por minuto. O tempo expiratório de 1 para 4, pode ser um paciente DPOC, um tempo expiratório maior, porta de 1 para 4. No FO2 ali para manter uma saturação de 92%, 93%, colocou os parâmetros. Fluxo, 40 litros por minuto, e coloca o paciente na ventilação mecânica. E o que é que acontece? O paciente apresentando alto PIP. Mas isso é o que está dizendo no livro. Mas você tem que monitorizar o paciente para identificar o real. Se o paciente tiver um broncoespasmo importante, que aumenta muito a resistência, você vai ter que reduzir essa frequência para fazer que tenha um tempo expiratório maior. E com isso você consiga reduzir alto PIP. Se você tem um fluxo, que você pode dar um pico de fluxo maior para reduzir o tempo expiratório para atingir o volume, em VCV, você vai ajustar. Então é sempre, parâmetro de livro é o que está no livro. Você não ventila livro, você não ventila artigo. Você não ventila livro, você não ventila artigo. Você ventila um paciente. Então, você vai utilizar o que você lê nos artigos científicos, o que você lê nos livros, mas faz a monitorização do paciente quando faz os ajustes iniciais. Isso é extremamente necessário para reduzir complicações e ter o melhor desfecho para o paciente. Outro erro de começar a ventilação, achar que é repetição de protocolos. Não, veja. Primeiro erro, igual para todo paciente. Segundo, parâmetros de livro sem monitorização. E terceiro, achar que é repetição de protocolo, que se correlaciona muito com o segundo.
Porque o que é repetição do protocolo? A maioria das UTIs vão ter os protocolos de ventilação mecânica, protocolo de desmame, e o protocolo vai ter os ajustes iniciais da ventilação mecânica. Aí você pega o protocolo e coloca para todo paciente igual. Não é assim. Não é assim. E vão dizer, mas o coordenador disse aqui que tinha que seguir os protocolos. Você segue o protocolo avaliando o caso concreto, para ver se aquela intervenção é boa para o paciente. Segue o protocolo avaliando o caso concreto. Mas não é repetir o protocolo para todo paciente. Vamos dar um exemplo aqui com um simulador. Deixa eu pegar um simulador de ventilador mecânico aqui para dar um exemplo. Vamos dizer aqui desse erro básico. Então, vou colocar, paciente, né? Os modos ventilatórios está no modo ASV, é um modo avançado. A gente vai colocar um PCV aqui. Coloquei no modo PCV. Aí está lá, o paciente DPOC. Frequência respiratória de 16. Vamos lá, está no seu protocolo. 12, vamos dizer 12. Frequência respiratória de 12, está no protocolo. 12, certo? Com delta de pressão para gerar 6 ml por quilo, uma PIP de 5, FO2 50%. Colocar assim, está no seu protocolo. A acessibilidade de 5 litros por minuto, tempo expiratório de 1 segundo e uma velocidade de subida de 70 milissegundos. É assim que está no seu protocolo. Aí você coloca confirma. Iniciou a ventilação. E aí eu coloquei aqui nas configurações do paciente um paciente normal. E o paciente normal está lá o gráfico de pressão, o gráfico de fluxo, dando a pressão de pico, o volume minuto, o volume corrente, a frequência total. O paciente tem uma complacência de 61, uma resistência de 10, não tem presença de alto PIP, não tem presença de hiperinsuflação e o paciente está ventilando satisfatório. Mas aí esse é um paciente que tinha pulmão normal e você está colocando o paciente DPOC. Aí deixa eu modificar aqui para o paciente DPOC. Modifiquei o paciente DPOC e vou aumentar bem muito a resistência aqui. Ele está com o broncoespasmo gigantesco. Pá. Aumentei a resistência e vou melhorar a complacência aqui também. Certo? Modificando aqui do paciente, aumentando a resistência nas vias aéreas e melhorando deixando a complacência lá em cima também. Pronto, já está sendo ajustado aqui no simulador. E o que é que você começa a observar? Vai começar a ter presença de alto PIP, o fluxo chegando a zero. Aqui ainda quase não chega não chegou a zero. Não sei se vocês estão vendo aí, o fluxo expiratório não está chegando a zero. O fluxo expiratório não chegando a zero, hiperinsuflação dinâmica, tem repercussão hemodinâmica. E aqui é um simulador, eu só aumentei a resistência para 30, mas poderia deixar uma resistência pior, um broncoespasmo gigantesco. E você está tentando ventilar o paciente da mesma forma. Por isso que tem que colocar os parâmetros e ver a monitorização gráfica. Veja se no seu protocolo fosse 14. Vamos dizer que se no seu protocolo fosse 15, na verdade, 15 incursões por minuto. A presença da hiperinsuflação dinâmica, da alto PIP, ia ser muito mais clara aí. Agora está dando para ver. O fluxo expiratório não chega em zero. E aí, você não pode só repetir protocolos. É identificar no caso concreto para aí gerar a melhor intervenção. Por onde começar? Primeiro, você tem que entender os conceitos básicos, entender a fisiologia, entender como funciona a ventilação mecânica, para aí você entender como coloca os parâmetros iniciais. Então, tudo depende de quê? Pressão e tempo. Diferença de pressão. Tudo o que vai depender da ventilação mecânica é diferença de pressão. E por quanto tempo vai ser mantida essa diferença de pressão? Se vai ser o uso da musculatura do paciente, se vai ser o uso do ventilador. Tudo isso depende de diferença de pressão. A pressão vai fazer com que o ar saia de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Vamos fazer uma analogia para vocês entenderem e ficar claro isso. Então, vamos pegar aqui. Isso é uma bomba para encher bola de sopro, né? Bola de encher, eu terminei esquecendo de colocar aqui perto de mim a bola do sopro. Mas eu quero encher uma bola. O que é que eu vou fazer? Eu pego, empurro o ar para dentro da bola. Estou empurrando o ar para dentro da bola. Se aqui eu tivesse uma medida de volume, eu ia conseguir colocar a quantidade de ar dentro da bola.
Se aqui eu for mantendo uma força e não ter uma medida de volume, vai depender da força que eu coloco e por quanto tempo eu vou colocar essa força e da mecânica do paciente, que aí vai ser ventilado. Então, observe, eu estou com uma bomba aqui. Vamos pegar aqui o pulmão de teste. Então, se eu venho aqui e encho a bola, o pulmão, eu estou utilizando o quê? Estou colocando do local de maior pressão para um local de menor pressão. Se aqui eu estiver colocando mais pressão do que aqui dentro, o ar vai sair do local de maior pressão para o local de menor pressão. E é isso que é a ventilação mecânica bem simplificada. Simplificando, o que é que você faz? Você pega um ventilador multiprocessado, que tem um software avançado, e vai fazer os ajustes finos para fazer que a pressão que está lá fora do paciente fique maior do que a pressão do pulmão e o ar entre dentro do pulmão, gerando a troca gasosa. Essa pressão você pode ajustar o que está indo, pode ir maior quantidade de oxigênio, pode ir menor quantidade de oxigênio, mas você está fazendo por diferença de pressão. A gente respira uma pressão atmosférica, que é 760 milímetros de mercúrio. Então, quando eu respiro sem ser com pressão positiva, sem ser com o uso da ventilação mecânica invasiva, o que é que eu faço? Eu contraio a musculatura respiratória e abro a caixa torácica. Quando eu contraio a musculatura respiratória e abro a caixa torácica, a pressão dentro do pulmão vai ficar menor que a pressão atmosférica. E o ar entra. Isso é por respiração espontânea. Eu estou respirando de forma espontânea. Quando o paciente fica sedado ou bloqueado, eu vou passar um tubo no paciente, vai ser passado um tubo no paciente, e o paciente não está com a contração da musculatura respiratória, o ventilador vai dar a pressão, deixando a pressão maior do que a pressão dentro do pulmão, e aí você vai ter a ventilação. Ah, mas quer dizer que em VCV é por diferença de pressão. A diferença é que você em VCV está ajustando o volume que está colocando lá dentro, e o volume vai entrar ali dentro. Vai ser um controle a volume, mas vai ser por diferença de pressão. A pressão de um lado vai estar menor do que a pressão do outro. Quando eu expiro, é por diferença de pressão. Para de contrair a musculatura inspiratória, por recolhimento elástico, o pulmão ele tem um componente elástico. Então, vou pegar aqui um elástico, ó, abri, pá, inspirei. Quando eu expiro, se eu soltar esse dedo, o que é que vai acontecer? Ele vai voltar para o tamanho normal dele. Voltando para o tamanho normal dele, tem uma maior quantidade de ar dentro do pulmão do que tinha antes. A pressão fica maior do que a pressão atmosférica e o ar sai. E é isso acontecendo o tempo todo. Quando você está em respiração espontânea, quem é que faz isso por você? O músculo respiratório. Quando você está em ventilação mecânica, quem vai fazer? O ventilador mecânico. Se o paciente tivesse totalmente sedado e bloqueado, sem contração da musculatura respiratória, é o ventilador que vai dar todo o parâmetro. Se o paciente estiver assumindo a ventilação mecânica, vai ter o componente do paciente e o componente do ventilador. Entendeu esse primeiro conceito? Isso é extremamente importante para você fazer os ajustes iniciais da ventilação mecânica. É extremamente importante entender esse conceito para aí chegar a entender como coloca os parâmetros iniciais. Senão fica uma repetição. Você não entendeu a fisiologia, a mecânica do que está acontecendo. Então, essa diferença de pressão vai fazer com que o ar saia da atmosfera, saia do ambiente, né? E entre dentro do pulmão. E vai gerar um volume. Para chegar aqui dentro, o que é que tem que ser vencido? Tem que ser vencido o componente resistivo e o componente elástico. Então, se o fluxo de ar tem que passar por uma região, ele vai ter uma dificuldade. Imagine uma mangueira de água. A mangueira está lá, uma mangueira grossa e uma mangueira fina, certo? Você vai ter que passar, está ligado numa torneira. Você vai abrir para a água passar pela torneira. Quando você abre, dependendo da mangueira, vai ser mais difícil ou mais fácil. Vai ter mangueira que for muito fina, que ela tiver um diâmetro muito pequeno, precisa de uma pressão muito grande para você conseguir colocar o mesmo volume. Senão, não vai conseguir vencer a resistência. E é isso que acontece nas vias aéreas também. A diferença é que o ar que vai ter que passar. Simplificando, isso é fazendo uma analogia. O ar vai vencer um componente resistivo para depois vencer o componente elástico, que depende da complacência do paciente. Se você tem um pulmão, que é um pulmão que varia fácil, você tem uma bola de sopro, você sopra a bola e ela abre facilmente, vai chegar o volume da maneira mais fácil. Agora, se você pegar uma bola que é bem dura, que é difícil de você insuflar,
você vai precisar de uma pressão maior. Então, tem um componente resistivo e o componente elástico. Para ventilar o paciente, tem que entender que é diferença de pressão e que você tem que vencer o componente resistivo e o componente elástico. Vencendo o componente resistivo, vencendo o componente elástico, nós também temos que dominar os volumes e capacidades pulmonares. Porque dependendo da posição que está o volume do pulmão, dependendo da posição que está tendo a hipersuação, alterou a CRF, você vai ter alterações dessa mecânica. Então, a gente sabe que quando a gente inspira e expira, no basal, é o volume corrente, é o volume que está entrando e saindo dentro do pulmão. Quando você inspira até a capacidade pulmonar, vamos tentar simplificar aqui com imagem. Vamos tentar simplificar com imagem. Se você colocar a mão no tórax e no abdômen, coloca a mão no tórax e no abdômen. E não inspire profundo. Só coloca a mão no tórax e no abdômen. O que é que está acontecendo? Está subindo e descendo o tórax. Você está respirando. Se você tiver um sensor que medisse esse volume, você ia estar subindo e descendo. Ins e ex. Ins e ex. Ins e expiração. Ins e expiração. Ins e expiração. Esse é o volume de ar que entra e sai do pulmão na respiração basal. Agora, coloca a mão no tórax, no abdômen e inspira profundo. Quando você expira o máximo de ar, você tem uma reserva inspiratória. É o volume de reserva inspiratória. Você com a mão no tórax saindo no abdômen. Aí volta a respirar normalmente. Se você expira, vai sair mais ar do que você estava colocando para fora. É o volume de reserva expiratória. Mas tem um momento que você não consegue colocar mais o ar para fora, que é o volume residual. É o resíduo que fica dentro do pulmão. Você não consegue colocar para fora. A soma desses volumes vão dar as capacidades. E aí, quando você começa a entender mecânica ventilatória, volumes e capacidades, aí você vem para a ventilação mecânica. Aí que você começa a entender as fases da ventilação. Então, aqui é um gráfico de fluxo e um gráfico de fluxo-tempo. A gente vai ter fase inspiratória e fase expiratória. Acima da linha roxa é fase inspiratória, abaixo fase ex. Então, fase inspiratória, parte roxa acima da linha de base. Então, o ar está entrando dentro do pulmão na ventilação mecânica. E gráfico de fluxo de novo, fase ex, abaixo da linha roxa. Esse é o gráfico de fluxo. Fase ins e fase ex. E para iniciar a ventilação, eu tenho o disparo. E para passar para outra fase, eu tenho a ciclagem. Então, para passar da fase ins para a fase ex, eu tenho a ciclagem. E para passar da fase ex para a fase ins, eu tenho um disparo. Então, se eu sei a mecânica ventilatória, que vai acontecer por diferença de pressão à ventilação, eu sei que tenho vários volumes e capacidades, e que eu tenho 4 fases da ventilação mecânica, fica muito mais fácil de eu ajustar os parâmetros iniciais. Por que eu vou ajustar os parâmetros da fase ins? Vai ter parâmetro da fase ex, que é resultante, e que eu vou ajustar também, e vou ajustar parâmetros de ciclagem e parâmetro de disparo. Esses são os ajustes principais que você vai fazer aí, que você tem que fazer no ventilação. Claro que tem outros aqui, é só para simplificar. E esses ajustes é para fazer que haja uma diferença de pressão e aconteça a ventilação, que vai ter que vencer o componente elástico e o componente resistivo, que é a equação do movimento. Então, você entendeu a analogia, entendeu que precisa saber a mecânica, precisa entender os conceitos, aí vem para o passo a passo dos parâmetros iniciais. Agora é que você deve se preocupar com os parâmetros iniciais da ventilação mecânica. Agora que você vai chegar na prática. Mas se você não sabe nenhum desses outros pontos, você vai ficar perdido para colocar os parâmetros iniciais. A primeira coisa que você vai colocar é escolha do ventilador mecânico. Se for ventilação não invasiva, eu vou escolher o equipamento de ventilação não invasiva ou o equipamento beira-leito. Se for ventilação mecânica beira-leito, qual o ventilador que eu tenho? Tenho um ventilador Politambente, tem um Interplus, e você vai primeiro escolher o ventilador, para aquele caso concreto. Depois que escolher o ventilador, aí você vai seguir o próximo passo,
escolher o tipo e o modo ventilatório. Vai ser um modo espontâneo ou modo controlado? Eu posso começar o paciente já no modo espontâneo? Pode. Você pegou um paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, chegando na UTI acordado, despertando, ventilando lá em VCV. Você vai colocar em VCV o paciente acordado, despertando? Não, vai colocar no modo espontâneo. Se o passarinho aqui quer estar livre e precisa, e não é lesivo, pode ser colocado no modo espontâneo. Agora, se tem um paciente que está com o pulmão de Sara, lesionado, e está fazendo a sincronia, chegou na UTI lá, totalmente mal ventilado, você vai pedir para sedar e bloquear e controlar, porque se você não controlar, o que é que vai acontecer com uma fera? Pode matar. Então, você tem que escolher o modo e o tipo de acordo com o caso concreto. Eu vou começar com PCV, vou começar com VCV, PSV. Não tem diferença entre os modos assistidos controlados. Não tem diferença no desfecho. Tem se você consegue dominar. E, por caso concreto, você tem que avaliar se vai colocar no modo espontâneo ou no modo assistido controlado. É esse conhecimento que você tem que ter. Qual é o modo que eu preciso agora para esse caso concreto? Precisa saber a história do paciente, precisa saber como é que está a programação do paciente, como estão os exames, o que é que o paciente está apresentando, para colocar os parâmetros iniciais. E não é, eu começo com PCV ou... Pergunta todo para mim, eu começo ventilação com PCV ou VCV? Depende do caso. Tem que ter essa capacidade de avaliar o caso concreto. Começa começando da base. E aí, quando você está na fase inicial, escolheu o ventilador, escolheu o modo ventilatório, aí você vai para os ajustes do ventilador, que muitas vezes parece um cockpit de avião, né? É tudo botão, aperta o botão aqui, vê a monitorização gráfica. Quando você não conhece, você fica perdido. Por isso que é bom você simular antes com os simuladores, pegar o ventilador antes, pedir a empresa que é representante, demonstrar o ventilador, ler o manual, porque senão você pode ficar perdido. Aqui, é só fazendo uma brincadeira, como fosse o cockpit do ventilador, PIP, fluxo, volume corrente, tempo expiratório, FiO2, relação em Z's, frequência respiratória, trigger, critério de ciclagem, rise time. E para cada paciente, você fazer o ajuste fino para gerar aquela melhor intervenção. Vamos começar agora nos parâmetros. Vamos falar um pouco do parâmetro. Primeira coisa que você tem que pensar, a ventilação mecânica é um suporte base de vítrica para gerar ventilação. Colocar, como a gente falou no começo, o volume para dentro do pulmão e deixar esse volume sair. Então, você vai atrás de uma ventilação minuto. Ventilação minuto é frequência respiratória vezes o volume corrente. Então, primeiros ajustes que você vai fazer é o volume corrente. Antônio, mas é em PCV. Aí você vai ajustar o delta para gerar o volume corrente. E o volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito. 6 a 8 ml por quilo de peso predito. E não por peso real. Um paciente obeso não tem um pulmão maior do que um paciente magro. Você tem que estimar pela altura. Então, aqui está a fórmula. Homens, 50 mais 0,91, vezes altura em centímetro, menos 152,4. Mulher, 45,5 mais 0,91, vezes altura em centímetro, menos 152,4. Aí você tem o peso predito. Pega esse peso, multiplica pelo volume corrente e vai ter aí, pelo volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, e vai ter o volume corrente do paciente. Aí o primeiro ajuste que você vai fazer é o do volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito. Se for em VCV, você já ajusta o volume. Se for em PCV, você coloca o delta de pressão e vai ver na monitorização se está acontecendo aquele volume. Ajustou o volume, você vai ajustar a frequência respiratória de 12 a 20 incursões por minuto. É para colocar como repetição do protocolo? Não. Você vai ter que olhar a monitorização gráfica para ver se não tem hiperinsuflação dinâmica, para ver se não tem assincronia, e depois vai avaliar uma gasometria para regular a ventilação de acordo com o PaCO2 e evitando a sincronia. Alguns estudos colocando que o volume minuto, a ventilação minuto tem que ficar aí, se o paciente tem 1,60 m, 6 litros por minuto. Se o paciente tem 1,70 m, 7 litros por minuto. Você vai fazer esses ajustes iniciais e pegar depois a gasometria, 30 minutos depois. Já pode ter uma gasometria. Se tiver um capnógrafo, já vai estar a monitorização com o capnógrafo. Você vai fazer os ajustes após a gasometria.
Colocou o parâmetro de volume corrente, frequência respiratória, está mantendo uma acidose respiratória. Ajusta a frequência respiratória, sem fugir da ventilação protetora, para tentar manter o PaCO2 dentro do valor aceitável, mas sem gerar assincronia. Ok, fez esses ajustes do volume corrente. Você vai ajustar a velocidade que esse volume entra, se for em VCV. Como é que você ajusta essa velocidade? O fluxo. Então, quando ajustar o fluxo inspiratório, apenas em VCV. Volume corrente dividido pelo tempo inspiratório. É um ajuste indireto do tempo inspiratório. Se você deixa o fluxo inspiratório mais alto, você vai ter um tempo menor para atingir aquele volume. Então, se fosse 40 litros por minuto, você vai colocar um volume de 400 ml, você vai ter um tempo X. Se você colocou 60 litros por minuto para atingir os mesmos 400 ml, você vai atingir os 400 ml mais rápido. Então, o tempo expiratório é o volume corrente dividido pelo fluxo. Se você quer ter um tempo expiratório maior, em VCV, você reduz o fluxo inspiratório. Se você quer ter um tempo expiratório menor, você aumenta o fluxo inspiratório. Isso em VCV. Fluxo é a velocidade que o ar está entrando para atingir aquele volume. Então, ajustou o volume, ajustou a frequência, relação em Zs barra tempo expiratório. Por que relação em Zs barra tempo expiratório? Porque ou você pode ajustar a relação em Zs em alguns ventiladores, ou você pode ajustar o tempo inspiratório em outros ventiladores. Quando você ajusta a relação em Zs, você vai ter a frequência respiratória mais relação em Zs. A resultante é o tempo expiratório. Quando você ajusta tempo expiratório mais frequência respiratória, a resultante é a relação em Zs. Então, vamos pegar aqui o simulador. Zerei o paciente. Vou dar o play. Já começou a ventilar com o paciente sem alterações, né? Paciente sem TDPOC, você vai ver aqui que o gráfico mudou muito, né? Quando estavam os ajustes. E aqui eu vou ajustar em PCV, vou ajustar o tempo expiratório. Ó, tempo ins. E frequência respiratória. Nesse ventilador, eu estou ajustando o tempo inspiratório e a frequência respiratória. Observe o gráfico primeiro. Gráfico de fluxo. Opa. Observe o gráfico de fluxo. Vou dar o play de novo. Tempo inspiratório, que está ajustado. Um segundo, ó. 4 para 5 no meio, ele passa da fase ins para a fase ex. Eu ajustei o tempo inspiratório, passando da fase ins para a fase ex. E a relação em ex, se eu tenho uma frequência de 15 e um tempo expiratório de 1 segundo, em 60 segundos, quanto eu vou ter aí de tempo? Regra de 3 simples, eu vou ter a relação em ex. Deixa eu mostrar aqui. E aí eu vou ter a relação em Z, que é isso que eu quero mostrar aqui. Nesse ventilador consegue alterar a configuração. Deixa eu ver. Deixa eu modificar no ventilador aqui também. Configuração. Deixa eu entrar aqui na casa. Olha, e veja aqui, ó, tempo inspiratório e pausa, e eu posso ajustar relação em Zs nesse ventilador e pausa. Eu modifiquei nesse ventilador o tipo que eu quero ver. E aí, quando eu boto relação em Zs, a resultante vai ser o tempo inspiratório, e não vai ser mais a relação em Zs. Então, modifiquei no simulador, passei aí para a relação em Zs agora que está sendo ajustada. Vou entrar. Modo. PCV. Observe agora. Em vez de estar o tempo inspiratório, eu vou ter frequência e relação em Zs. A resultante agora é o tempo, que vai depender da relação em Zs e da frequência. Dá o confirma aqui e iniciar a ventilação. Vai estar em torno de 1 segundo ainda de tempo expiratório. Pá, em torno de 1 segundo. Mesmo ajuste. Por quê? Porque eu estou ajustando a frequência de 15
de 12 com uma relação em Zs de 1 para 4. Relação em Zs de 1 para 4. Deixa eu chegar aqui na relação em Zs e aumentar. Um para 1. O que é que vai acontecer? Eu aumentei um tempo inspiratório, tempo ins ficou igual ao tempo ex. Tempo ins ficou igual ao tempo expiratório. Relação ins-ex. O tempo ins vai ser uma resultante da relação ins-ex. E se eu aumentar a frequência respiratória, o tempo ins vai ser uma resultante da frequência e da relação ins-ex. Veja o que vai acontecer. Aumentei a frequência respiratória. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu estou difícil de dar uma pausa logo. Uma pausa. O tempo ins ficou menor do que estava. E você não está ajustando o tempo ins. Foi só porque mexeu na frequência. Como o tempo ins é uma resultante da relação ins-ex e da frequência, quando você ajusta a relação ins-ex, eu estou mexendo o tempo ins de forma secundária, como uma resultante. É bom entender isso para a sua prática clínica, porque muitas vezes acontece o quê? O pessoal chega e mexe na frequência respiratória, o ventilador, ele ajusta a relação ins-ex e mais a frequência, não ajusta o tempo, aí fica com um tempo de 0,4, 0,2 segundo, porque a pessoa não teve a capacidade de avaliar a relação ins-ex e mexer nela também, porque aí eu tenho que mexer se eu quero continuar controlando o tempo expiratório. Isso acontece. Vai pegar um ventilador que é a relação ins-ex, vai pegar um ventilador que é tempo expiratório. Nesse ventilador, poderia colocar das duas formas, vai depender da configuração inicial. Então, a relação ins-ex e o tempo expiratório, como eu falei, ou você vai ajustar um ou você vai ajustar o outro. Então, vamos dar um exemplo aqui. O paciente está com relação ins-ex de 1 para 2, com a frequência de 20 pulsos por minuto. Quanto é que vai ser o tempo expiratório? De 2 segundos. Né? Tempo do ciclo, 60 sobre a frequência respiratória. Tempo do ciclo, 3 segundos. Ajuste o tempo respiratório em 2 segundos, sobra apenas 1 segundo para expirar, já que a resultante também vai ser o tempo expiratório. Então, entenda, ajustou a relação ins-ex, ajustou o tempo expiratório, vai ser um ou outro. Quando você ajusta a relação ins-ex, o tempo expiratório é uma resultante e o tempo expiratório também é uma resultante da frequência que você está ajustando. Se você ajusta uma frequência alta com tempo expiratório alto, você não vai ter tempo necessário para exalar. Se você ajusta uma frequência expiratória baixa, um tempo expiratório baixo, você vai ter um tempo maior para expirar, mas vai ter um tempo menor para gerar a ventilação. Vamos mostrar no simulador, fica mais fácil com o simulador. Por isso que eu digo, por isso que fica muitas vezes complexo. Quando você correlaciona com a prática, vem no simulador, vem no ventilador mecânico, fica mais simples. Vamos lá. Deixa eu sair aqui, está todo mundo vendo o ventilador, vou sair, vou colocar o parâmetro normal de novo, vou ajustar a configuração aqui, tempo inspiratório, certo? Ajustei tempo expiratório, o ventilador vai mostrar tempo ins, não vai mostrar relação ins-ex. Você vai ajustar o tempo ins. Está um paciente com pulmão normal, 1,70 m, resistência de 10, mecânica ventilatória, entrei nele. Modo ventilatório, vou colocar em PCV. Confirmar. Frequência de 12, delta de pressão de 15, PIP de 5, FO2 50%, sensibilidade de 5, tempo de 1 segundo e rise time de 70 milissegundos. Vou dar o confirma. Iniciar a ventilação. O que é que está acontecendo? Ó, pressão de pico 5 mais 15, 20 de pressão de pico. O delta de pressão aqui está 15, volume minuto de 8, volume corrente de 580, é um resultante do delta em PCV. Frequência respiratória total de 12. O tempo expiratório está em 1 segundo. A relação ins-ex vai depender do tempo e da frequência. Observem o gráfico de fluxo expiratório, tá? 1 segundo de inspiração, 1, 2, 3. 3 segundos de expiração. Então, tá 1 para 3 a relação. 3 não, mais, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá 1 para 4 de relação, certo? Tá com a frequência de 12, com tempo expiratório de 1 segundo, tá 1 para 4. Se eu pego aqui e aumento a frequência respiratória, aumentei a frequência respiratória para 24. E continuei. Vou dar uma pausa agora para o pessoal ver.
Observe, aqui é já com alteração, aqui é sem alteração. Quando eu aumento a frequência, o tempo inspiratório não vai mudar, porque você está ajustando o tempo inspiratório. Você deixou o tempo inspiratório fixo, em 1 segundo. Então, o tempo inspiratório não vai mudar quando você ajusta a frequência. O tempo inspiratório está fixo. Veja que manteve. O que vai acontecer? Quando você aumenta a frequência respiratória, o tempo ex vai reduzir, porque ele tem o mesmo 60 segundos para entregar 24 vezes a ventilação. Aqui eu tenho 60 segundos para entregar 12 vezes a ventilação. Então, com 12, eu tenho um tempo expiratório maior. Veja desse gráfico aqui, ó, tempo expiratório de 4 segundos. E com 24 que eu coloquei ali, né? Eu tenho um tempo expiratório de quase 1 segundo. A relação vai ficar de 1 para 1 ponto alguma coisa. Isso se você estiver ajustando o tempo inspiratório. Alguns ventiladores você ajusta o tempo inspiratório. E aí, você ajustando o tempo inspiratório, o resultante vai ser a relação INS-ex. Então, o tempo expiratório vai depender do ajuste da frequência e do tempo INS. Ficou claro isso daí? E aí, se você pega no modo ventilatório, esse mesmo ventilador, agora eu não vou ajustar o tempo INS. Eu vou pegar um outro ventilador, mas é nesse mesmo aqui, e o outro ventilador está no leito no leito 2 tem um ventilador que não ajusta o tempo INS, ajusta a relação INS-ex. Eu vou entrar nele aqui. Entrei, lá, coloquei no modo PCV, confirma. Olha a diferença, frequência, relação INS-ex, delta de pressão, PIP, FO2, sensibilidade, rise time. Deu confirma, iniciei a ventilação. O que é que vai acontecer? Vai ficar o tempo inspiratório de 1 segundo e o tempo ex de 4 segundos. Mas isso está acontecendo por causa do ajuste da frequência e da relação INS-ex. Se eu aumento a frequência respiratória, o que é que vai acontecer? A relação INS-ex vai ser a mesma. Observa no gráfico a diferença. Lá, quando eu ajustei a frequência respiratória, o tempo inspiratório ficou constante. Agora, o tempo inspiratório muda, porque o que você ajustou foi a relação INS-ex. Então, se você não vai lá observar de novo a relação INS-ex e fazer um controle, você vai reduzir o tempo inspiratório. Reduzindo o tempo inspiratório, em PCV, o que é que vai acontecer? Pode acontecer a caída do volume corrente. Então, é importante entender isso e olhar na monitorização gráfica. Alguns ventiladores você ajusta o tempo INS, alguns ventiladores você ajusta a relação INS-ex. Quando você ajusta o tempo INS, a relação INS-ex é resultante. Quando você ajusta a relação INS-ex, o tempo inspiratório e o tempo expiratório é resultante. Ficou claro? Depois passa para o ajuste de quê? Da fração inspirada de oxigênio, da FiO2. E a FiO2, para manter uma saturação aceitável para o paciente, 93% a 96%. Alguns estudos colocam 92% a 96%. Eu tenho que calcular PaO2 ideal pela idade para atingir como alvo? Não, não é um alvo. A maior parte do oxigênio vai ligado à hemoglobina, 98,5%. Se estiver saturando, uma saturação aceitável, não precisa correr atrás de uma PaO2 ideal. Trigger é o disparo, é o esforço despendido pelo paciente para disparar uma nova inspiração. Então, quando o paciente faz o esforço, o ventilador tem que perceber esse esforço, que pode ser percebido ou por queda de pressão ou por variação de fluxo. A queda de pressão não gera variação de fluxo? Gera também, mas o ventilador ele vai perceber ou a queda da pressão ou a variação do fluxo. Então, ele tem no circuito do ventilador um fluxo constante. O ar está entrando pelo lado e saindo por outro, sem ir para o paciente. Está um fluxo constante. Pá, entrando e saindo no circuito do ventilador, que é um fluxo de base. É um fluxo de base. Então, o paciente está entubado, um tubo, e tem um fluxo de ar entrando e saindo pelo circuito, que é um fluxo de base. Quando o paciente puxa o ar, esse fluxo que vai sair de um lado não é o mesmo que chega no outro. O ventilador percebe essa diferença do fluxo e dispara para o paciente. Manda, porque percebeu que o paciente puxou o ar. Quando ele vai medir por pressão, quando o paciente puxa o ar, ele vê a queda da pressão no circuito e aí manda a ventilação para o paciente. E é esse o ajuste da sensibilidade. Quanto você quer de queda de pressão ser percebida pelo ventilador ou quanto você quer de
variação do fluxo ser percebido pelo ventilador. Esses são ajustes iniciais. Quanto eu vou colocar de sensibilidade? A menor sensibilidade que não gera alto disparo. Então, você vai colocar a menor sensibilidade que não gera alto disparo para o paciente. E aí você vai ter que ver se está tendo alto disparo ou não, vai ter que avaliar a sincronia se tem alto disparo. Depois dos ajustes da FO2, você passa para o ajuste da PIP. Pressão positiva ao final da expiração. PIP fisiológica de 5 centímetros de água, você vai entender aqui que não é isso. Você vai colocar uma PIP para prevenir colapso, para facilitar homogeneização e para evitar atelectrauma. A gente, quando está respirando, quando você fica na expiração, no final da expiração, a pressão dentro do alvéolo é igual à pressão atmosférica, que é 0 milímetros de mercúrio, ou 770 atm em relação à pressão atmosférica. Vai ser igual à pressão atmosférica, aí você não tem variação de volume. Quando você inspira, a pressão dentro do alvéolo fica menor do que a pressão atmosférica. Então, não existe isso dessa PIP fisiológica. Você vai colocar uma PIP para manter o pulmão aberto, prevenindo colapso, facilitando a homogeneização e evitando o atelectrauma. Porque a gente tem a musculatura inspiratória contraída quando a gente está respirando. Quando você ceda, bloqueia, você vai reduzir essa capacidade e cai esse volume, a CRF. E aí você vai colocar uma PIP para prevenir colapso, facilitar a homogeneização e evitar atelectrauma. Não existe aquilo de colocar uma PIP para simular a glote. Não é isso. É dessa maneira que você vai colocar a PIP, começando aí uma PIP mais baixa, porque tem efeito hemodinâmico. Você pode ir alterando de acordo com o caso concreto. E aí, para alterar a PIP, você tem que titular a PIP, a melhor PIP, ou com menor drive pressure, melhor mecânica, tomógrafo de impedância elétrica, curva de pressão, volume, tem várias maneiras de você identificar a melhor PIP. Ajustou PIP em PCV, vai ajustar o rise time. O rise time é a velocidade de subida da pressão. Vamos para o simulador, que dá para ver. Ó. Aqui a gente tem um rise time lento, moderado e rápido. Como é isso do simulador da ventilação mecânica? Vamos ajustar o rise time aqui. Vamos deixar em PCV, deixa eu modificar a frequência. Então, uma frequência menor, 14 pulsações por minuto. Dá o play em PCV. Controle. Aqui está o rise time, a velocidade de subida da pressão. Eu vou deixar uma bem baixa para vocês perceberem a diferença. Ó. 0 milissegundos. Modifiquei e vou vir aqui no ventilador. Certo? Vou deixar passar uma impulsão e vou vir aqui, controle, e vou deixar o rise time agora bem 275 milissegundos. E vou ter que sincronizar aqui para conseguir dar a pausa e vocês conseguirem ver isso direito. Controle. Agora, observe, aqui, gráfico de pressão, gráfico de fluxo. A velocidade que a pressão chega na pressão ajustada é rápido. Pá, o rise time de 0 ali. Olha a diferença desse daqui. Ele vai subindo de uma maneira mais devagar. Sobe com 200 milissegundos para chegar na pressão ajustada. O que é que acontece? Quando você sobe a pressão da maneira mais devagar, o fluxo inspiratório não tem esse pico observado nesse gráfico. Então, o ajuste de rise time vai alterar o fluxo inspiratório. Então, se o paciente quer uma velocidade mais rápida do fluxo inspiratório, em PCV você pode fazer isso ajustando o percentual ou o rise time, que é a velocidade de subida dessa pressão. Ficou claro com o gráfico? Ó, o gráfico aqui está com uma maneira mais lenta de subida, o pico de fluxo é menor, tem um abaulamento no fluxo inspiratório, e aqui é bem rápido, o pico de fluxo inspiratório chega lá maior, certo? Você tem um pico de fluxo inspiratório maior. E aí você vai fazer os ajustes, se o paciente tem padrão restritivo, o paciente tem padrão obstrutivo, isso vai alterar. E qual é o problema? Que nos ventiladores, alguns vão colocar em tempos, outros vão colocar em percentual, outro vai ser só uma tabelinha lá que vai subindo, aumentando, e você tem que ver no gráfico se está ficando com o rise time mais rápido ou mais lento. E depois, quando você já conhece aí, você faz de maneira automática. Mas cuidado, não é só ver o valor absoluto. Tem que entender o que é aquilo dali no ventilador está sendo demonstrado.
Isso que está sendo demonstrado aí nesse gráfico de rise time, a gente tem as alterações, né? Lento, moderado e rápido, e aí pode ter as assincronias, você vai ajustar para não gerar assincronia. Ventilação mecânica, como eu já falei, invasiva ou não invasiva, tem os modos assistidos controlados, modos espontâneos, a gente vai abordar aqui, para não ficar, já está passando o tempo que eu programei, a gente só vai abordar VCV, PCV e PSV, os ajustes iniciais. PCV pode ser disparado em um tempo pré-determinado, a frequência pelo esforço do paciente. Se você ajusta a frequência, o disparo vai ser dado pela frequência, o modo controlado. Se o paciente dispara, o modo assistido. Você fornece o volume pré-determinado com o fluxo também pré-determinado. Ao atingir o volume, ele vai passar da fase ins para a fase expiratória. Lembra lá? Por isso tem que saber aqueles componentes iniciais. O que é que você vai ajustar em VCV? Volume corrente, frequência respiratória, fluxo, PIP, FO2. A pressão inspiratória é livre. Logo, você tem que observar a pressão que vai acontecer. Essa pressão vai depender da mecânica do paciente, vai depender da complacência e da resistência. Então, o paciente que vai fazer, a pressão depende do paciente. O volume corrente é você que ajusta. Então, se você ajustou um volume corrente de 400 ml e a mecânica é muito ruim, a pressão pode ir lá em cima. Se for um broncoespasmo, a pressão vai subir, mas é o componente resistivo, não chega dentro do alvéolo. São detalhes que você tem que entender também para gerar a melhor intervenção. Qual a vantagem de VCV? Você garante o volume minuto, né? Está sob controle. E a desvantagem, pressões pulmonares depende das características mecânicas do sistema. Baixa complacência gera alta pressão do platô, alta resistência gera alta pressão de pico. E quando o paciente fica com o volume lá, que ele não consegue variar muito, o que é que pode acontecer? Assincronia de fluxo. Se o paciente quiser um fluxo maior, isso aí pode estar presente e você vai ter que ajustar o fluxo inspiratório. Em PCV, o que é que você vai ajustar? Pode ser disparado em um tempo pré-determinado, com a frequência que você ajustou, ou pelo esforço do paciente. Quando o paciente dispara, trigger, você fornece a pressão inspiratória. O volume é uma resultante. O volume em PCV é uma resultante. Você ajusta o delta de pressão, você vai ajustar a diferença da pressão de pico e a PIP. Essa diferença de acordo com a mecânica que vai dar o volume. Então, o volume corrente é livre. Você ajusta a pressão inspiratória, frequência respiratória, PIP, FO2 e o tempo de subida, que é o rise time que eu falei para vocês. O volume corrente vai depender da mecânica, da complacência e da resistência do paciente. Em PCV, pressão de pico controlada, que você controla, o fluxo é livre, promove maior conforto ao paciente e o volume corrente depende das características mecânicas do sistema. Você tem risco de hipoventilação. Se o paciente tiver uma piora da mecânica, o volume corrente cair muito. PSV. PSV pode ser disparado apenas pelo esforço do paciente. Você fornece uma pressão inspiratória para gerar um volume corrente, dar um suporte para o paciente. O paciente faz o esforço e, junto com a pressão do ventilador, você vai dar o volume. Vai depender do esforço e da pressão do ventilador. E a ciclagem ocorre por um nível de fluxo pré-ajustado. Isso que é importante, por isso que eu coloquei aqui que você em PSV pode ajustar também. Em PSV, a ciclagem depende do percentual do fluxo. Então, vou ter o pico de fluxo inspiratório e você vai ajustar o percentual. Aqui está ajustado em 30%. Quando chegar em 30%, ele cicla para a fase expiratória. Mas você pode ajustar esse percentual maior ou menor. Se você ajusta em 10%, aumenta o tempo expiratório. Em PSV, você vai ter um tempo expiratório maior. Em PSV, você vai ajustar a pressão expiratória, PIP, FO2, tempo de subida e percentual de ciclagem. Existe melhor modo ventilatório? Não. Existe um modo ventilatório aplicado no caso concreto. E você tem que dominar aquele modo ventilatório. Outro ponto. Isso daqui é a base. Mas sempre vai depender do caso concreto. Não é repetir isso que eu falei aqui, vou colocar essa frequência. Não, vocês viram que eu não passei falando sobre objetivos dos protocolos. Eu passei o que você precisa saber realmente para gerar essa intervenção. Entender os conceitos, entender o que tem na ventilação mecânica para gerar a melhor intervenção. E para cada caso, você vai ter que ter a capacidade de avaliar e definir a conduta
É isso que eu falo para os alunos do método de fisioterapia intensiva. Por isso tem que ter resolução de casos clínicos, tem que ter discussão e a evolução de forma gradativa.